Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos assiste. Tímido, calado, curioso e persistente. É assim que o meu convidado de hoje se define. Isso vem de berço. Quando nasceu, sua mãe foi para a UTI com risco de morte, e ele também. Disseram que ele teria problemas respiratórios e muito provavelmente neurológicos. Não poderia fazer esportes pesados e seria frágil. Mas mesmo sendo um bebê, ele não desistiu fácil. Os 2 primeiros anos foram mais complicados e depois, sem nenhuma sequela, ele se tornou estudioso, viciado em jogar futebol e até campeão de judô. Formado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, aos 37 anos, esse imparável coleciona aprovações em concursos de âmbito federal. Professor do GRAM, ele tem algo muito curioso em sua trajetória. Podemos dizer que passou no concurso público ainda criança. Como assim, Gabriel? Daqui a pouco ele mesmo vai explicar. Hoje eu converso com o professor de Processo Penal e Leis Penais aqui do GRAM, o defensor público da União, esportista e autor de livros, Pedro Coelho. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Vai ser um prazer conversar com você. É uma satisfação, Gabriel, amigos, alunos, todo mundo que está nos acompanhando, trocar essa ideia. A gente muitas vezes se apresenta como professor e aí não tem tanto espaço para falar da nossa trajetória, e aí é uma chance de conhecer um pouco mais da nossa caminhada. Como vocês vão perceber, eu sempre valorizo a caminhada, é o ponto mais importante da vida. Os marcos são importantes, os fatos, as aprovações, as superações, mas a beleza da vida está na caminhada. E vamos falar um pouquinho sobre essa caminhada aí para vocês conhecerem um pouquinho mais. Bom, antes de falarmos sobre a sua vida profissional, vamos falar um pouco sobre você. Conte para quem está nos assistindo quem é o Pedro Coelho, de onde ele é e como foi a sua infância e adolescência. Olha, como eu gosto de me apresentar, eu sempre destaco porque a minha timidez, porque normalmente eu sempre fui mais tímido, sempre fui mais calado, e algumas pessoas acham, quando nos veem como professor, defensor combativo, falante aí em sala de aula, acham, isso é conversa, mas é um fato. Como você muito bem destacou, eu sempre gosto de dizer ou de me apresentar, me sinto assim, como uma pessoa de superação de obstáculos. E acho que a vida nos impõe todos os obstáculos. O meu primeiro obstáculo foi exatamente no meu nascimento. Apesar de uma gravidez relativamente tranquila, quando minha mãe foi me ter, houve complicações no parto, e aí, a partir daí, começou um pequeno pesadelo, sobretudo para o meu pai, né, que estava mais consciente. Eu tive dificuldade de ser retirado, tive que ser colocado novamente, e nisso eu perdi muito oxigênio, e minha mãe perdeu muito sangue. E aí conseguiram me tirar com vida, tudo mais, mas naquela preocupação. E isso, eu estou falando de 1986, a gente não tinha ainda tantas tecnologias, tantos equipamentos, mas eu fui direto para uma UTI neonatal, minha mãe foi para a UTI de adultos e tudo mais, e aí a gente passou alguns dias ali naquela dúvida, será que vão sobreviver e tudo mais. Minha mãe conseguiu, digamos assim, passar um pouco mais de tranquilidade em termos de saúde antes que eu, mas no fim, ao cabo, deu tudo certo em termos de continuidade de vida. Só que havia aí uma preocupação com a criança, no caso eu, porque todo mundo dizia, olha, há uma grande chance de ele ter problemas neurológicos, vai ter dificuldade de respiração. Então, logo com poucos meses, eu já tinha que fazer fisioterapia respiratória e tudo mais. Tive algumas convulsões, era uma grande preocupação, óbvio que eu não me lembro, mas todos que me circundavam naquela época ainda me relatam essa preocupação, é uma pessoa frágil e tudo mais. E até eu brinco, minha mãe escolheu, e meu pai, o meu nome antes, né? Mas eles vivem dizendo que exatamente casou à perfeição, porque Pedro vem de pedra, de rocha, dessa firmeza, dessa dureza, e aí eu precisei ser muito firme, muito duro para galgar aí a minha vida logo no início. Mas, como você disse lá na introdução, logo no iniciozinho, com 2 anos, as dificuldades, os riscos aparentavam estar superados. Eu estava bem em termos respiratórios, comecei a fazer natação muito cedo, e aí fui caminhando. Então, eu tive uma infância tranquila, saudável, e muito especial no sentido de que meus pais, nesse ponto eu preciso dar o crédito, eles fomentavam muito e alimentavam a curiosidade. Eu brinco que toda criança, ela nasce curiosa.
E isso é um verdadeiro dom que a gente nasce e, infelizmente, a sociedade ela tende a colocar todas as crianças na caixa. Tem um pensador pernambucano que ele fala numa palestra algo muito interessante, no sentido de que as crianças elas nascem absolutamente curiosas e criativas, mas elas são inseridas num sistema educacional, familiar, de vão sendo podadas e tudo mais, e é como se entrassem numa caixa. E aí, depois de anos sendo colocados e moldados dentro dessa caixa, eles chegam e dizem, olha, a virtude do jovem adulto é pensar fora da caixa. É algo absolutamente contraditório. E exatamente eu tive essa sorte, digamos assim, de ser educado, pelo menos na minha família, dando aso a essa criatividade, dando aso às minhas ideias, não tendo nenhuma limitação assim, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Lógico, o zelo, o cuidado com a questão de segurança, mas eu tive algo que foi alimentando a minha curiosidade. E quando você tem essa curiosidade alimentada, você desafia aí os limites da sua criatividade, e aí o céu é o limite. Então, assim, nesse sentido, eu acho que desde pequeno eu fui instado a buscar tudo que vinha na minha cabeça, e aí eu fazia muitas perguntas. Eu tenho uma irmã que é mais velha, que é super inteligente, e aí eu sempre perguntava muito, ela também muito curiosa. Então, assim, eu acho que minha infância foi marcada muito por conta disso. Não era uma criança que assistia televisão, na minha época não tinha tantos eletrônicos, nunca fui afeito a videogame, não era algo que eu queria, que eu gostava de jogar futebol, de subir no muro, subir em árvore, brincava muito na casa da minha avó, jogava futebol na rua, e a partir ali dos meus 10, 11 anos, eu descobri o prazer da leitura. Era algo que eu via minha irmã, via meus pais lendo bastante, e eu até 11, 12 anos eu não tinha despertado. E aí eu acho que foi uma sacada muito boa dos meus pais, porque já sabiam que eu gostava muito de futebol, e aí eu lia as revistas específicas, eu comecei a aprender inglês para poder ter acesso à revista da Inglaterra, que era específica, né? Revistas americanas, o soccer estava começando nos Estados Unidos, mas ele já tem essa produção literária, e aí eu assinava a Placar, que era a revista da época, enfim, o jornal, a parte esportiva, meu pai sempre comprava e disponibilizava, e aí eles disseram, opa, hoje a gente já tem uma literatura razoável em termos de esporte, de futebol, mas em termos de esporte. Será que Pedro tem interesse? E eu já gostava de ouvir as histórias de futebol sobre o meu pai, ou com o meu pai, né, que meu pai contava e tudo mais, e aí eles começaram a comprar biografia de jogador de futebol. Então eu li de Zico, de Garrincha e tal, e aí eu descobri o prazer da leitura. Então, além de revistas, jornais, eu comecei a ler livro, e a partir daí eu me encantei pelos livros. E aí foi isso, eu vi e encontrei ali uma possibilidade de, na leitura, eu dar ainda mais vazão e receber mais inputs para essa minha criatividade. E aí eu conseguia fazer associações, por quê? Porque nessas biografias, nesses livros, apesar do foco primário ser a personagem, o futebol, ele contextualizava com assuntos daquele período. E ali coincidiu com os meus estudos em história, em geografia, e eu conseguia fazer algumas associações. Então eu digo, opa, aqui é interessante. E ali eu tive a maturidade, mais ou menos, porque eu comecei a ter aula de literatura, mais do que de português na escola, né? Eu já ali com uns 12, 13, 14 anos. E aí eu percebia que aquela leitura, assim, não é que eu não sabia, mas caiu a ficha que aquela leitura, aqueles estudos, aquela busca pelo conhecimento era também uma forma de se estudar. E o estudo não precisava ser aquela coisa certinha da caixa, tudo. Você pode estudar e pode ser um aprendedor constantemente. Em todas as situações você tem a possibilidade de aprender. E eu acho que aquela ficha, quando ela caiu assim, racionalmente, aquilo ali abriu uma janela muito ampla para mim. E aí, um pouquinho antes, que eu termino também falando, quando quiser me interromper, viu? Que às vezes eu aperto o play, eu falo bastante. E aí você tocou num ponto que não sei se é o momento adequado para a gente falar, mas que como é que o concurso público aparece nessa minha vida. E eu sempre digo, olha, para encontrar alguém que fez e passou
em um concurso público antes que eu vai ser difícil. Aí o pessoal, tá, foi com quantos anos? 17, 16? Eu disse, não, é com 10 anos, porque foi exatamente isso. Lá em Recife, né, eu sou de Recife, sou natural de Recife, fui criado e nasci e criado lá. Uma das melhores escolas, sempre, ano após ano, ainda hoje, nos dias de hoje, é a escola ou colégio de aplicação, que é uma escola, uma espécie de escola modelo, que é inserida dentro do campus da universidade. São próprios professores universitários da Universidade Federal de Pernambuco que lecionam lá e tudo mais. E é uma escola modelo, por quê? Porque o ensino é de bastante qualidade. Nós, à época, entrávamos de manhã, 7 e pouca da manhã, e saíamos pelo menos 3 dias na semana depois das 4 horas. Era um semi-internatozinho, assim, durante 3 dias na semana, e tínhamos aulas experimentais. Então, eu tive aula, por exemplo, na quinta-feira, eu lembro que eu tinha aula de 7h30 ao meio-dia, com 3 professores na sala, sendo um de matemática, um de português e um de filosofia. Algo bem inusitado, bem raro, quiçá inédito, pelo menos na época, era algo absolutamente vanguardista. E aí, só que para entrar nessa escola, porque é uma escola pública, né? Apesar de eu estaria mentindo dizendo que eu passei dificuldade, nada disso. Minha família sempre teve condições razoáveis, não éramos ricos, nada disso, mas sempre nunca faltou nada para a gente. Mas óbvio que você ter acesso a uma escola de absoluta qualidade, conviver com pessoas que também te estimulam a crescer, os colegas, e tudo mais, uma realidade social muito diversificada, amplia os horizontes e é bastante convidativo porque era gratuita. Então, só que para você entrar nessa escola, você precisava passar por um funil muito, muito disputado. Na minha época eram 50 vagas, se não me falha a memória, 3.500 a 4.000 crianças tentando ingressar nesse concurso. E aí foi que eu fiz, e aí consegui passar, e ali aos 11 anos eu entrei nesse cenário aí de escola bastante diferente, que me possibilitou abrir muito a visão, tanto do ponto de vista crítico, de conhecimentos que até então eu não fazia ideia, que era estudar sociologia na escola, filosofia, a fundo bastante, língua estrangeira, consegui fazer francês na escola, ainda que o conhecimento básico, a gente tinha aula de música, de artes plásticas, tanto do ponto de vista prático como teórico. Então, assim, eu tive uma sorte, digamos assim, de ter uma bagagem aí na minha juventude, ou primeira juventude aí, muito vasta, muito rica, e sem dúvida alguma eu colho os frutos até hoje, e acho que ajudou no meu processo de amadurecimento. Eu devoto bastante responsabilidade à minha escola por conta de todas essas peculiaridades. E, além disso, só para eu encerrar essa primeira exposição, eu também acho que ela foi bem positiva porque, como eu disse, era dentro de um contexto universitário. E quando a gente entra na universidade, eu sei disso porque acompanhei vários amigos meus, eles tomam um susto porque a gente é basicamente instado a ser autodidata. Mas a grande maioria desses meus colegas que vinham de outras escolas já na universidade, eles sentiam muita falta, porque eles não eram acostumados a essa realidade. E eu, desde cedo, fui, por conta do contexto escolar específico, instado a ser autodidata. Então, a gente não era uma aula puramente expositiva, era uma aula mais de uma concepção mais crítica que exigiam dos alunos. Então, acho que tudo isso foi um contexto que me ajuda muito e que explica um pouco da minha personalidade, acho eu. E agora, avançando um pouco, professor Pedro, você fez o primeiro concurso público aos 10 anos, passou, a concorrência foi grande, inclusive, nesse concurso, similar até aos tempos atuais, em alguns concursos, profissionalmente falando, e mais à frente fez faculdade de Direito. Por que decidiu seguir no mundo dos concursos? E já começou a procurar concursos, não sei, durante a faculdade, um pouco depois? Como é que foi essa decisão? Olha, eu entrei na faculdade, eu entrei querendo experimentar tudo, né? Mas eu queria, e eu escolhi direito também, porque eu queria me sentir útil
e na perspectiva de transformação social mesmo. Eu achava que eu tive a oportunidade de ter conhecimento, ter acesso a muita coisa, mas eu não queria ter só o conhecimento em benefício próprio. Não queria, não pensava em, lógico que a gente pensa no futuro, em ter uma estabilidade, ter uma vida confortável e tudo mais, mas eu queria fazer das valências que eu viesse a adquirir exatamente um instrumento para que eu sentisse, pelo menos, contribuindo com a sociedade. Aí pode-se pensar, eu conversava muito com minha mãe, foi ela que me apresentou essa história que eu uso como metáfora. Na verdade, essa metáfora do sociólogo, saudoso sociólogo Betinho. Ele dizia, olha, você não, para querer mudar a sociedade, transformar o seu entorno, você não necessariamente precisa fazê-lo de forma absoluta, ou você não só vai ser exitoso nesse seu mistério, nessa sua missão, quando você alterar absolutamente tudo. Não, você precisa ter um norte. E aí ele fazia exatamente o paralelo com a história de um beija-flor que estava numa floresta pegando fogo e tudo mais, e aí o beija-flor ia lá no rio, ia até subia, e a floresta pegando fogo e soltava alguns pinguinhos, e fazia isso, e quando perguntaram, você acha, beija-flor, que você vai acabar com o incêndio quando fizer isso, ou enquanto estiver fazendo só essas gotinhas, e ele responde, não, mas eu tenho consciência que eu vou fazer minha parte. Então, eu entrei na faculdade querendo beber de todas as fontes, estagiar, fazer pesquisa, fazer extensão universitária. Eu fiz absolutamente tudo aí, passei pelo judiciário, MP, mas não tinha passado a advocacia, mas não tinha passado na defensoria. E aí eu estava numa dúvida muito grande se eu ia para a carreira pública ou se eu advogava, estava com algumas propostas e tudo mais, só que no meu nono período, ou seja, faltando aí menos de um ano para eu me formar, a gente tem uma cadeira na faculdade que é o estágio curricular obrigatório. Só que a UFPE estava passando por alguns problemas e não tinha autonomamente essa cadeira. Então, o que a gente fazia? Fazia alguns convênios com a PGE, com o Ministério Público, com a OAB e também com a Defensoria. E eu disse, opa, nessa minha trajetória eu ainda não passei na Defensoria. Eu quero ver. E ali foi bastante transformador. Quando eu acho que eu passei... No primeiro mês, eu disse, é isso que eu quero. Então, eu passei, a partir dali, a pensar e a estruturar o que é que eu preciso fazer para entrar nisso aqui. E era um universo que eu não tinha muita segurança. E aí, a partir dali, eu me dediquei a entender. Então, o meu último ano, digamos assim, foi para fazer a monografia e tudo mais, e entender o universo dos concursos, para aí sim, então, logo formado, eu mergulhar aí nesse projeto, né? Tomada a decisão, formado, como é que foi essa jornada de preparação? Como é que era a sua rotina de estudos? O que deu certo, o que não deu certo? Como é que foi esse processo, ou melhor, essa caminhada, como você colocou? Bom destacar que aí nesse mergulho aí eu fui entendendo as matérias, as principais matérias, e fui visitar, já conhecia a Defensoria de Pernambuco, fui para outros núcleos além daquele em que eu atuava, e também fui conhecer, porque eu já tinha alguns conhecidos, alguns colegas, a Defensoria Pública da União, que lá na época estava em Recife, né? Ainda era inicial, tudo mais, mas eu fui conhecer. Por quê? Porque quando eu identifiquei, eu já concluí que o âmbito federal era aquele que mais me interessava, era aquele que eu mais tinha afinidade em termos de atuação. E aí eu disse, opa, eu quero defensoria, mas eu, dentro desse espectro, eu preciso delinear alguns objetivos. O concurso da Defensoria Pública da União acontece, sei lá, a cada 4 anos. Não dá para eu focar exclusivamente nele, porque eu não sei quando é que ele vem, mas ele é o meu principal norte. Mas dentro desse contexto e desse espectro, o que é que eu posso fazer? Eu quero defensoria, então eu só vou prestar concurso para defensoria. E aí eu peguei, na época, os 4 ou 5 últimos editais, e aí fui comparando e eu criei, digamos assim, o meu próprio edital.
como eu estava começando, eu disse, olha, deixa eu pegar as 7 principais disciplinas que estão englobadas tanto no edital da ADPU como das outras defensorias estaduais, e eu vou passar os próximos 7, 8 meses focando nelas. Por quê? Porque assim eu consigo responder e cumprir, digamos assim, uns 60%, 70% do edital em termos de questões cobradas. E assim eu fiz. Antes eu tive a oportunidade, né? Eu estava, como eu disse, algumas propostas de trabalho, de advogar, e aí eu pensei, eu vou advogar e estudar ao mesmo tempo. Eu conversei com os meus pais e, como eu disse também, não tinha dificuldade financeira, mas eu conversei com eles, e aí eles disseram, não, a gente consegue segurar a onda, fique tranquilo, vai estudar, estude aí, se planeje 1 ou 2 anos. E aí eu disse, bom, eu estabeleci para mim, eu quero 2 anos para construir uma grande base, uma base sólida, e a partir daí eu tenho esse conhecimento, e aí eu vou organizando os próximos passos. E foi aí, a partir daí eu comecei a estudar, tive essa oportunidade, então eu estudava de manhã, parava, fazia um exercício físico, uma corrida, uma natação ou uma academia, dependia do dia, aí almoçava, descansava meia horinha, estudava à tarde, e à noite, quando dava tempo ou vontade, eu não colocava como obrigação. Às vezes eu lia, revisava, olhava uma súmula, fazia questões, mas se eu não quisesse estudar ali, eu descansava sem me sentir que estava descumprindo o meu horário. Mas o que estava no meu horário, eu cumpria religiosamente. E tinha uma tabelinha, uma sistemática de perceber ou de mensurar a minha evolução, tanto em termos de conteúdo, como eu fazia pequenos simulados só para eu ver se eu ainda estava respondendo, e mesmo as questões que eu errava, eu queria saber se eu entendia daquele assunto. E aí era assim, mais ou menos, que eu fui construindo. E nesse meio do caminho, como eu disse, eu focava basicamente em defensoria. Os meus amigos que prestavam concurso também, estudavam para concurso, a maioria deles estudava para procuradoria. E aí saiu, acho que em maio, junho, acho, a prova da PGE Pernambuco, que era o concurso para a gente, assim, para a minha geração, mais esperado, porque era uma ótima remuneração, a gente ficaria em Recife, ainda poderia advogar, que era possível e tudo mais, e é uma ótima instituição tudo mais. Eu não era o meu foco, mas, poxa, em casa eu vou fazer. E aí eu sempre digo que ali, aquele momento, acho que foi o turning point da minha preparação. Por quê? Porque eu estava estudando e tudo mais, só que quando eu fui fazer a prova, eu fiz a prova, a primeira fase, e eu brinco que eu tomei um ferro que eu perdi o caminho de casa. Porque quando eu fui conferir, eu devo ter acertado a prova, eram 100 questões, eu devo ter acertado 37, 38, assim, abaixo de 40%. E quando a nota de corte deve ter sido lá 72%, eu fiquei desesperado. Eu disse, meu Deus do céu, eu estou estudando errado, eu não sei de nada, não é para mim e tudo mais. Todo aquele desespero típico de todo, ou quase todo, estudante de concurso. É natural. Só que é natural, mas é importante que a gente entenda que esse natural é um erro natural de percepção. E aí, com calma, depois de muito desespero, de muito chororô, de muita conversa, eu falei comigo mesmo e disse, vamos pensar aqui. Primeiro, você fez um concurso para o qual não estava estudando direcionadamente. Várias matérias não foram atingidas, ou você não estava estudando. Esse era o primeiro ponto. Ainda que não fosse, eu preciso, não é desistir, não faz parte de mim e não deve fazer. É possível desistir, eu não sou daqueles, hoje, eu já errei muito em relação a isso, em outros fatores da vida, mas eu não pego um objetivo e, eu tenho que ir até o final, custe o que custar. Tem até aquela teoria mais da área econômica, né, o sunk cost fallacy, teoria da falácia do custo perdido, alguma coisa desse tipo, que, não é porque eu investi um tempo que eu preciso ir até o final de toda forma. Não, você pode desistir, alterar a rota, porque aquele destino não faz mais sentido. Aí tudo bem. Agora, eu não vou, falava comigo mesmo, desistir, achando que é aquele o meu caminho, que eu devo traçar aquele caminho, porque esse caminho simplesmente ficou difícil.
Não, eu vou encarar, eu posso encarar, pode demorar mais, pode demorar menos, e assim foi. E aí, a partir daquele momento, eu disse e cumpri, firmei um compromisso comigo. Diuturnamente, a minha orientação vai ser buscar melhorar o meu conhecimento. Lógico que eu vou mensurar, lógico que eu vou metrificar, mas eu vou mensurar vou focar nessa minha área e no que eu quero. E aí, pouco tempo depois, saiu o edital. Na verdade, já tinha saído, mas foi adiado por alguma questão lá, o pessoal da Defensoria de Alagoas, e marcaram a prova para os dias 22 e 23 de dezembro daquele ano de 2009. E aí eu estou falando, eu me formei em janeiro de 2009, né? Eu lembro até bem, a colação foi dia 9 de janeiro de 2009, e aí a prova de Alagoas foi dia 22 e 23 de dezembro de 2009. Aí eu fui e tudo mais, e aí terminou, a primeira e segunda fase eram no mesmo dia, e aí eu terminei fazendo uma boa prova, eu senti que a minha segunda fase seria corrigida, mas até terminou demorando e a sair o resultado, e eu me desliguei, porque no dia 11 de janeiro de 2010, aí saiu o meu edital, o tão esperado, da Defensoria Pública da União, que, na época, nós esperávamos para o final do ano, mas ele foi bem antecipado por questões de necessidade da instituição e tudo mais, eles precisavam chamar ainda naquele ano e tinham que correr. E aí foi um alvoroço danado, mas eu disse, então vamos fazer o que dá para fazer. E aí no dia, eu lembro, isso saiu no dia 11, né, de janeiro de 2010, a prova da Defensoria foi dia 11 de março daquele 2010, e foi num sábado e num domingo. E na sexta-feira, dia 10 de março, eu acho que esses eram os dias, saiu o resultado lá de Alagoas. Então eu fui fazer a prova sabendo que eu tinha passado em Alagoas, mas eu estava assim, absolutamente focado que é aqui que eu quero. E aí terminei dando a sorte encontrou com o esforço e a competência, e aí eu tive êxito lá, bem, mesmo novo, relativamente novo. Eu nem ligo muito para essa questão de idade, acho que cada um tem a sua história, cada um tem o seu tempo, mas eu fiquei feliz porque eu consegui chegar exatamente onde eu queria, né? E você já está aí, então, com mais de 10 anos de Defensoria Pública da União, né? Eu passei aí em 2010 e fui chamado em 2011. Aí já tô caminhando bem, já estou no meu 12º ano. Se sente realizado? Era aquilo que você esperava? Bastante, bastante. E assim, quando você entra, você quer mudar o mundo, né? Você quer mudar o mundo, cheio de gás e quer revolucionar e tudo mais. Eu era bastante assim. Tem o lado bom, eu acho muito bom, porque tem a empolgação, e eu acho que a empolgação é necessária, a empolgação leva as coisas. Muita gente que já está mais maduro, não, isso aqui eu já passei por aí, não é tão assim. Não, a gente tem que ir, mesmo que quebre a cara, mas a gente sai da inércia e às vezes vai conseguindo. Eu tenho isso tanto para mim, sabe, Gabriel, que eu gosto muito. Eu acho que a melhor coisa, eu sempre brinco da Defensoria, é a minha relação com os estagiários, porque eu fico sempre olhando e aí eu pergunto a eles, às vezes eu estou achando, aqui esse tema, eu estou achando que essa pretensão não é muito viável, não. E aí eu digo, sempre alimento eles, dizendo, não, se eu estiver dizendo uma coisa e vocês discordarem, vocês têm que falar, porque senão vocês são corresponsáveis. Eu gosto de compartilhar isso com eles. E eles, não, doutor, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Às vezes eu até ajuizo sem acreditar muito, eu vou atrás, tá? Por quê? Porque eu acho que a pessoa está tão empolgada, às vezes eu posso estar errado, às vezes dá errado e tudo bem, mas às vezes eu me surpreendo positivamente. Eu não acreditava em algo e graças à pessoa, aquele vigor, animação juvenil, aquilo deu certo e faz a gente ir para frente. E aí, assim, quando você vai para a instituição, você começa a ter algumas decepções, você entende como o jogo funciona, mas são coisas do jogo que nem tudo é... A dialética processual, veja só, uma matéria exatamente que eu leciono, ela vai também nos ensinar. Não é tudo, não é uma ideia de imposição. Você precisa fazer ponderações e você tem o poder de influenciar e não de impor a sua visão. E aí isso você vai entendendo e tudo mais, às vezes vai se frustrando, às vezes vai ficando
P da vida, é natural, faz parte, mas o saldo, sem dúvida alguma, é extremamente positivo. E eu sempre digo, olha, fazer concurso e ter como um atrativo a estabilidade, a ótima remuneração, sobretudo para os padrões do nosso país, não é vergonha para ninguém. É bacana que isso seja um estímulo. Mas se eu pudesse dar, entre os vários conselhos que eu busco dar, não é uma regra absoluta, tem gente que não vai concordar com isso e está tudo bem, mas eu sempre digo, ó, se você puder conciliar a questão econômica, o seu conforto, o zelo familiar e tudo mais, com o gostar de fazer, é algo muito bacana. Por quê? Porque, sei lá, você passa aí 8 horas, no mínimo, do seu dia dedicado àquilo. Se você for daquela pessoa que, não, eu odeio aquilo, vai sofrer ou com problemas mais severos, ou pelo menos com aquilo que a gente chama de síndrome da vinheta do Fantástico, que começa a tocar aquela vinheta, que eu nem sei cantar, que eu não faz 350 anos que eu não vejo o programa, mas chega ali no final do domingo, você vai desesperando porque, não, segunda-feira, e aí fica naquela vida de 5x2. Eu sobrevivo 5 dias para viver só 2. Isso aí eu não consigo ver e vislumbrar uma vida genuinamente feliz, pelo menos para mim. Se outra pessoa acha, tá tudo certo, mas eu não queria isso para mim. Então, assim, eu acho que eu consigo isso na defensoria, sem dúvida alguma. Quais são os novos projetos, novos planos? Agora já defensor público, professor, uma sumidade, né? Os alunos te adoram, só recebo elogios por aqui no GRAM. Aproveito até para te agradecer pela parceria e parabenizar por todo o empenho aqui na casa. Obrigado, Gabriel, pelas palavras. A docência também é outra paixão assim na minha vida, né? Eu comecei a dar aula, mesmo tímido, até para treinar a minha timidez e também por meu senso de devolver um pouco para a sociedade aquilo tudo que me foi possibilitado. E eu sempre me engajei, como eu disse, em projetos de extensão universitária e tudo mais. E logo que eu passei no vestibular, eu já me engajei em um programa chamado Vestibular Cidadão. Ele até hoje existe lá em Recife. Eu parei de acompanhar de perto um pouco, não faz tanto tempo, mas eu sei que ele está caminhando bem. E aí eu comecei a dar aula de geografia. E aí, geografia e redação também. Aí, durante o início da minha universidade, do meu curso, eu comecei a dar aula também em presídio, aí, aula de literatura, veja só, para os presidiários. Aprendi muita coisa ali, muitas lições que eu trago, sem dúvida alguma, para a minha vida de defensor. Eu acho que ali também me estimulou muito a ter uma outra leitura da área criminal, e que leitura essa extremamente importante que eu tenho e trago no meu ofício de defensor e, claro, também de professor. Mas eu lembro um fato muito especial que me fez sentir eu quero ter a honra de ser professor para sempre na minha vida, que foi, eu acho, não me lembro se foi no meu primeiro ou segundo ano, eu passei 3 anos dando aula de geografia nesse projeto. E no meu primeiro ou segundo ano, aí teve um senhor lá na casa aí dos seus 50, 60 anos, que aí ele disse, acompanhou todo ano, e na época da inscrição do vestibular ele disse, professor, eu vou fazer vestibular para geografia. A aula do senhor me ajudou muito, tal, me estimulou, eu disse, que maravilha, Davi, o nome dele, nunca esqueço. E aí, tudo uma beleza, meu grande sonho é esse. Aí veio a prova do vestibular e tudo mais, alguns alunos foram aprovados, eu não tive notícia dele. E aí teve um dia que eu estava saindo da faculdade, lá no centro de Recife, né, a Faculdade de Direito de Recife, da UFPE, bem no centro, não é no campus universitário, e aí quando eu estava saindo com os meus amigos e tudo mais, era horário de almoço, eu estava pela manhã e à noite, mas nesse dia era de manhã, estava o Davi, 2 filhos e uma moça, e uma mulher que eu presumi ser a esposa dele. E dito e feito. E aí ele, professor Pedro, posso falar com o senhor e tudo mais? Aí, não, com o senhor não, você, com, sei lá, menos de 20 anos. E aí ele, eu queria trazer e apresentar meus filhos a você.
porque eu falo de você demais em casa. Aí eu fiz, que bom, coisa boa, Davi. E tudo mais. Eu não queria perguntar do vestibular, né? Sabia, mas não queria soar deselegante. Aí eu, bacana, falei com os meninos, e aí ele disse, professor, mas eu vim aqui para dizer uma coisa. Eu queria mostrar para os meus filhos a pessoa, o jovem, que me fez, com quase, não me lembro agora, 50, 60 anos, acreditar que eu podia realizar um sonho, que era entrar na universidade. E eu queria dizer ao senhor que eu passei, eu vou ser um geógrafo. Aquilo ali foi de uma... Assim, eu não esperava, já estava muito feliz de vê-lo ali, mas aquilo ali eu acho que eu cheguei num estágio, eu não consigo nem descrever, mas está aí entre os top 5 momentos da minha vida. Se no final da minha vida eu fizer tiver a oportunidade de elencar aí momentos, marcos simbólicos para a minha vida, eu não tenho a menor dúvida que esse dia vai estar entre eles, porque ali eu disse, não é uma conversa, não é uma coisa isolada. De fato, a docência é capaz de mudar vidas. Então, não é um slogan, não é um clichê, pode até ser, mas é uma realidade. E aí, como eu sempre digo para meus pais, eu acredito muito nisso, porque não me disseram. Eu vi e vivenciei. Então, depois que eu passei em prova e tudo mais, antes mesmo de me tornar professor, eu dediquei muito, e ainda hoje me dedico, a produzir conteúdo gratuito e tento, óbvio, dentro das minhas limitações de qualidade, em rede social, em publicações gratuitas, em bolsas que eu concedo sem divulgar, mas por outros critérios, mas para fomentar o conhecimento, porque, de fato, eu acredito que muda a vida e muda a minha vida também, porque isso, de certa maneira, me alimenta bastante. Então, assim, não é só solidariedade, tem bastante solidariedade, mas tem alimentar, nem acho que seja o ego, mas me dá um conforto no coração, e eu acho bonito me ver fazendo isso, e sobretudo já achava bonito, e quando a gente é pai, você sabe bastante bem, tá com um filhinho novo, o meu tem 4 anos, acabou de fazer 4 anos, mas você quer ser enxergado não como uma pessoa de sucesso, isso é bacana tal, mas você quer conseguir passar para o seu filho alguns valores, alguns sentimentos, e por mais que faz parte você dizer, você mostrar, você dar o exemplo e ser aquilo, eu acho que é a melhor forma de você conseguir passar. Então, eu vejo isso na docência, eu consigo passar. Então, vários alunos podem gostar ou não. Alguns não gostam e está tudo certo. Mas eu eu desconheço algum aluno que já disse, eu não sinto que esse professor ama o que ele está fazendo. Eu acho muito improvável que isso aconteça, porque em sala de aula ou preparando o material, eu sempre digo, olha, a gente está lidando não apenas com vidas, com sonhos, mas a gente está lidando com a moeda mais importante e mais valiosa que nós temos na vida, que é o tempo. Então, o aluno do outro lado, seja em que momento for, quanto tempo for, ele está me concedendo aquilo que ele tem de mais valioso. E ao mesmo tempo, eu estou concedendo a ele o que me é mais valioso, que é o meu tempo. Então, a minha obrigação é passar aquilo com paixão, é passar aquilo com vivacidade e amor e fazer da melhor maneira possível. Isso aí, para isso, eu sou extremamente determinado, disciplinado e me sinto bem fazendo isso e busco sempre fazer. Professor Pedro, qual é o seu conselho final para quem está nos acompanhando e possivelmente estudando para concursos, mas está desmotivado, ou passou por algumas reprovações, ou sentiu aquela dor que você sentiu naquela primeira prova e pensou, será que é para mim? Será que eu tenho a capacidade de enfrentar um desafio como esse? Qual conselho você daria para essa pessoa não desistir desse projeto, dessa transformação de vida proposta pelo caminho do concurso? Perfeito. Eu acho que a primeira coisa, quando você está diante de um projeto desse, que é um projeto de vida bastante audacioso e que, como vários outros, mas esse em especial, você precisa, antes de entrar nesse mar, antes de mergulhar nesse lago, nesse rio, se perguntar por que você está fazendo aquilo. E aí, não interessa, você não precisa dizer para os outros, você não precisa ter uma
causa nobre. Não precisa. Pode ser o porquê você quer abrir mão de algumas coisas da sua vida naquele momento. Ah, é porque eu quero viajar, tudo certo. Ah, porque eu quero um carro. Ah, porque eu quero ter dinheiro para ajudar meus pais. Ah, porque eu quero uma bolsa. Ah, porque eu não estou aqui para julgar. Você precisa entender o seu porquê. E por que eu digo, você precisa encontrar o seu porquê. Não é o meu, não é do Gabriel, não é o do Rafael, não é de ninguém. É o seu. Porque é essa âncora que vai, nos momentos de maré ruim, te segurar naquele objetivo. E, óbvio, se aquele objetivo continua fazendo sentido, eu tenho um segredo, que não é segredo. Não existe ninguém que não consiga chegar nele. Você pode desistir. Ah, Pedro, é um clichê. É um clichê, mas nem todo clichê é falso. Aliás, as pessoas menosprezam muito os clichês. Mas a maioria dos clichês, se a gente tiver, assim, um cuidado, a gente vai pegar o espírito dele. E esse é um. Você pode desistir. Agora, a desistência, ela não deixa marcas negativas, quando é uma desistência porque aquele projeto não faz sentido mais para você. E isso não é falha, isso é maturidade. Agora, quando ainda faz sentido para você, quando aquele porquê ainda faz pulsar o seu coração, você precisa seguir, então encontre o seu porquê. Depois, crie um cronograma, um planejamento de médio e longo prazo. Ah, Pedro, mas eu quero passar rápido. Eu também. Por mim, eu também acertava ali na loteria, jogava os 6 números e ganhava. Não é assim. Não é assim que a banda toca. Você pode até trabalhar para passar rápido, mas crie. Por quê? Ah, não, eu vou passar em 6 meses. Olha, a probabilidade de você passar em 6 meses é mínima. E se você estabelece esse como seu principal objetivo, você está com um convite ou se convidando para uma grande frustração. Então, você desenha e vai em busca, paulatino, crie uma rotina que seja a longo prazo saudável. E, é claro, com as suas vicissitudes e peculiaridades. Ah, eu não tenho condição econômica, eu preciso trabalhar. Beleza, eu só tenho 1 hora, eu só tenho 2 horas por dia, eu consigo passar um pouco mais do final de semana, mas de segunda a sexta eu só consigo 2 horas. Tudo bem. Sua trajetória vai ser um pouco mais, pode ser um pouco maior, mas seja consistente. A diferença está na consistência, na disciplina e mais do que isso. Eu acho que o principal espírito para a vida, e o concurso é uma fotografia pontual, mas que pode nos ensinar muito para a vida. Pelo menos para mim, ensinou. E eu levo isso sempre nos meus objetivos. Olha, você fixa marcos na sua vida, metas, objetivos. E o objetivo final desse projeto é a aprovação nesse concurso. Só que não deixe para ser feliz quando chegar nesse objetivo. Porque a felicidade não está aqui no ponto em que a gente se encontra, mas também não está no ponto em que a gente almeja. A felicidade ela é construída no dia a dia e é na caminhada. Todos, absolutamente todas as pessoas com quem a gente fala, com quem eu convivo, que passou por essa realidade dos concursos, consciente ou inconscientemente. Quando a gente vai falar, lembra daquele tempo dos nossos estudos, da nossa preparação, a gente conta com coisas com uma visão muito positiva, alegre, os fatos bacanas que aconteceram, a gente conta rindo da história, da trajetória. Não é do dia da aprovação. O dia da aprovação é o dia da catarse. Mas a vida não é feita de catarse. A felicidade ela é construída no dia a dia. E o que a gente admira, o legado, não é o dia da conquista. É a conquista sendo conquistada. Não é o caminho sendo finalizado. É o caminho sendo percorrido. Por isso eu acredito muito e falo sempre em minhas aulas. Olha, o meu grande objetivo como professor, claro, é que vocês sejam aprovados. Mas a minha grande realização como professor é que, talvez lá nas últimas memórias, na caminhada de cada um de vocês rumo ao sonho da aprovação, vocês tenham esse dia da minha aula como um dia bom, um dia bonito, um dia feliz, em que a caminhada feliz foi sendo construída, foi sendo trilhada. Hoje é só mais um passo, mas um passo que pode ser feliz. É nisso que eu acredito. Existem dias tristes, existem acontecimentos difíceis, existe vontade de desistir,
mas busca o teu porquê e lembra, não deixa de ser para ser feliz depois. Seja feliz nessa trajetória. Uau! Acabou dando uma aula, né? Professor Nato, não tem jeito. Muito obrigado, professor Pedro. Foi um prazer conversar com você, uma honra. Admiramos muito o seu trabalho. Muito obrigado por tudo aqui que você contribuiu com o GRAM. E tenho certeza que muitas pessoas serão ajudadas por essa conversa. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Satisfação, eu fiquei muito honrado e feliz com o convite, viu? E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal Imparável. Deixe seu like, deixe seu comentário, assine o canal, divulgue este vídeo. Uma entrevista tão maravilhosa como esta merece ser propagada, divulgada, amplificada. Compartilhe conhecimento, inspiração. Até a próxima entrevista, toda quinta-feira, às 19 horas, no canal Imparável. Fique com Deus. Tchau, tchau.